A maior banda de new metal tá de volta com uma nova formação, um novo álbum, mais shows e eu trouxe a história deles pra vocês. Olá, fofoqueiros! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta em mais um vídeo, dessa vez para falar de uma das minhas bandas favoritas, que marcou a minha adolescência e que voltou agora recentemente, no começo de setembro, e eu estou muito empolgada com esse retorno deles, mas infelizmente eu não vou conseguir ir nos shows por uma questão de falta de condições financeiras mesmo. Mas tudo que eu tô vendo dessa nova formação, eu tô gostando pra caramba. E por isso eu resolvi trazer pra vocês hoje um vídeo contando um pouco da história desses caras, que eu sei que marcou a vida de muitas pessoas, não só a minha. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. E bora conhecer um pouco mais sobre o Linkin Park. A banda iniciou com 3 amigos de escola, o Mike Shinoda, o Brad Delson e o Rob Burdon. Depois que eles se formaram, eles construíram um mini estúdio no quarto do Mike e começaram a ensaiar. E logo se juntou a eles na banda o Joey Hahn, o Dave Farrell e o Mark Wakefield, que entrou como vocalista na banda nessa época. Só que depois de tentar pra caramba e não conseguir assinar nenhum contrato com nenhuma banda, e também de os caras começarem a sentir uma falta de direção e de não estarem fazendo sucesso, o Wakefield resolveu sair da banda, assim como o Farrell, para poder dar seguimento em outros projetos. Vale ressaltar que o nome da banda nessa época ainda não era Linkin Park, eles eram conhecidos como Shiro, não sei pronunciar ainda direito o nome. Eles passaram aí um bom tempo procurando um substituto para o Wakefield nos vocais e logo o Jeff Blue, que na época era vice-presidente da Zomba Music, apresentou para eles o Chester Bennington. E o entrosamento entre o Chester e o Mike foi muito bom, isso reavivou a alma da banda. Eles resolveram mudar o nome para Hybrid Theory e começaram a se encontrar também para poder, enfim, ensaiar um pouco, fazer música no Lincoln Park, em Santa Mônica, o que gerou, mais uma vez, uma mudança de nome na banda, passando a se chamar Linkin Park, em homenagem a esse lugar onde eles se encontravam sempre. Mesmo com todo o entrosamento e com eles estando de volta à ativa com força total, ainda foi muito difícil para eles conseguir um contrato com uma gravadora. Então eles recorreram mais uma vez ao Jeff, que na época já tinha se tornado vice-presidente da Warner e que também era conhecido por ser um importante produtor musical. E graças a ele, eles conseguiram fechar um contrato com a Warner para poder gravar o seu primeiro disco. Sem ter lançado seu primeiro álbum e sem ser uma banda muito conhecida, eles estavam tendo dificuldades de conseguir um produtor. Mas o Don Gilmore acabou topando entrar no projeto junto com o Andy Wallace e eles começaram a gravar o álbum no NRG Records. E como eles estavam sem o Farrell no baixo na época, eles recorreram ao Scott Koziol e ao Ian Hornbeck para poder conseguirem fazer os baixos desse primeiro álbum. A gravação do álbum levou 4 semanas e foi basicamente uma regravação da demo que eles já tinham. As únicas grandes alterações que ocorreram foram nos raps do Mike Shinoda. O trabalho de composição foi feito basicamente pelo Chester e pelo Mike, pegando já alguns esboços que o Wakefield tinha feito anteriormente. E o Mike fala que todas as músicas retratam de emoções, experiências pessoais e modos de pensar. Vamos agora falar sobre alguns dados desse álbum. Ele foi lançado no dia 24 de outubro de 2000. Ele alcançou o segundo lugar, a segunda posição na Billboard na época. Ele foi certificado como disco de ouro pela RIAA 5 semanas depois do seu lançamento. Ele vendeu 4,8 milhões de cópias só no seu primeiro ano, se tornando o disco mais vendido de 2001, com singles que fizeram com que a banda fosse uma das mais tocadas nas rádios da época. O álbum também deu à banda os Grammys de Melhor Performance de Rock, Melhor Artista Revelação, Melhor Álbum de Rock. E na MTV eles também ganharam os prêmios de Melhor Vídeo de Rock e Melhor Direção com o clipe de In The End.
Já com o sucesso do álbum, a banda foi convidada a participar de diversas turnês, além de sair na sua própria turnê, que foi a Project Revolution, que teve direito a uma gravação de um DVD chamado Frat Party at the Pancake Festival. O baixista Pharrell voltou para a banda e eles resolveram lançar um álbum de remix chamado Reanimation. Esse álbum contava com remix das músicas do álbum e algumas inéditas, e ele foi lançado no dia 30 de junho de 2002. Em 2005, o álbum ganhou a sua certificação de diamante depois de vender mais de 10 milhões de cópias só em solo americano e vendeu mais de 24 milhões de cópias em todo o mundo. Ele também ficou em 11º lugar na lista dos 200 melhores álbuns da década pela Billboard. A banda estava com a agenda bastante apertada, então basicamente eles estavam trabalhando em novas canções nos intervalos entre um show e outro, dentro do ônibus, viajando, e era esse o tempo que eles tinham. Eles anunciaram o lançamento do novo álbum em 2002, em dezembro de 2002, e eles falaram que o nome do álbum ia ser Meteora, em homenagem a uma região rochosa da Grécia que tem esse mesmo nome. O álbum foi lançado em março de 2003 e já ganhou uma repercussão muito grande na mídia e ficou no topo das paradas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. O álbum vendeu mais de 800 mil cópias na sua semana de lançamento e se tornou um dos álbuns que mais vendeu na semana de estreia. Com o sucesso do álbum, os singles ficaram nas paradas das rádios durante muito tempo nos Estados Unidos. E eles foram convidados para poder participar de uma turnê do Metallica, além de poder voltar com a sua turnê Project Revolution e fazer a sua primeira turnê mundial, a Meteora World Tour, onde eles passaram pelo estádio do Morumbi, aqui em São Paulo, com um show para mais de 80 mil pagantes. O Meteora também rendeu para a banda alguns prêmios, entre eles o melhor vídeo de rock na MTV com Somewhere I Belong, e o Viewer's Choice Awards por Breaking the Habit. Além disso, o álbum foi o terceiro mais vendido dos Estados Unidos durante o ano de 2003. Depois do sucesso de Meteora, a banda decidiu adiar um pouco os seus próprios projetos para focar em projetos paralelos, incluindo um álbum que foi lançado junto com o Jay-Z em novembro de 2004. Nessa época também eles começaram a ter alguns problemas junto com a Warner, chegando a assinar um acordo com a gravadora em 2005. Nessa época, eles também participaram de diversos eventos beneficentes e sobre o álbum em parceria com o Jay-Z, eles ainda conseguiram ganhar prêmios como o Grammy de Melhor Colaboração Rap e Canção. A banda voltou para o estúdio para poder gravar em 2006, mas adiaram o lançamento do próximo álbum com o produtor Rick Rubin para maio de 2007. O álbum se chamava Minutes to Midnight, em homenagem ao Relógio do Apocalipse, que seria o tema central de todo esse novo trabalho deles. O álbum vendeu mais de 600 mil cópias na sua semana de lançamento e ficou mais uma vez no topo das paradas da Billboard. A canção What Have I Done ficou em primeiro lugar nas paradas Modern Rock Tracks e Mainstream Rock Tracks da Billboard e também rendeu para a banda os prêmios de Artista Alternativo Favorito no American Music Awards. Em 2008, a banda lançou mais um DVD, o Road to Revolution Live at Milton Keynes, que foi mais uma das edições do Project Revolution, aquela turnê que eles estavam fazendo todos os anos. Em dezembro de 2008, a empresa DigDesign apresentou para a banda o software Pro Tools 8, com o qual a banda lançou o single Lockjaw. E em abril de 2009, eles anunciaram estar trabalhando na produção do novo filme do Transformers. E logo eles lançaram o single New Divide, que foi trocado na premiere do filme. Em maio de 2009, a banda anunciou que estava trabalhando em um novo álbum com o Rick Rubin, que estava previsto para ser lançado em 2010. E também nesse ano, eles lançaram um game para iPod Touch, iPhone e iPad intitulado 8-Bit Rebellion, que ainda é disponível até hoje e ele é atualizado com uma certa frequência. O álbum A Thousand Suns foi lançado em setembro de 2010. Ele ficou em primeiro lugar na Billboard, depois de vender mais de 241 mil cópias na sua semana de estreia. E ao todo, o álbum vendeu mais de 523 mil cópias em todo o mundo, ficando em primeiro lugar no chart World Album Top 40.
A banda foi nomeada para 6 Billboard Awards em 2011 como Melhor Dueto Grupo, Melhor Álbum de Rock, Melhor Artista de Rock, Melhor Artista Alternativo, Melhor Canção Alternativa, Melhor Álbum Alternativo, mas eles não ganharam nenhum dos prêmios. Em abril de 2012, eles lançaram o álbum Living Things, e o Mike disse que esse álbum foi muito mais pessoal, foi de longe um dos mais pessoais da banda. A banda também saiu em turnê nesse mesmo ano, e nessa turnê eles chegaram a passar pelo Brasil 4 vezes. Em outubro de 2013, a banda lançou mais um álbum de remix chamado Recharge, que também foi um sucesso de vendas. Ele ficou em 10º lugar nos mais vendidos dos Estados Unidos. Em junho de 2014, eles lançaram seu 6º álbum de estúdio, o The Hunting Party. Nessa época, a MTV Europe nomeou Linkin Park como a banda com melhor performance de rock. E eles também ganharam o prêmio de melhor banda de rock e melhor performance ao vivo no Ludwig Music Awards de 2014. Em maio de 2017, a banda lançou seu 7º álbum de estúdio, o One More Light. Esse álbum foi muito criticado, tanto pelos especialistas quanto por muitos dos fãs, que consideraram ele um álbum muito mais comercial e até meio pop. Mesmo assim, ele ainda ficou no topo das paradas como um dos mais vendidos da Billboard daquele ano. No dia 20 de julho de 2017, infelizmente, o vocalista da banda, Chester Bennington, foi encontrado morto em sua casa em Palos Verdes Estates, na Califórnia. O motivo da morte teria sido suicídio por enforcamento. O Mike falou sobre a morte dele no Twitter e disse que a banda faria um pronunciamento assim que eles tivessem um, o que aconteceu no dia 24 de julho. E no dia 28 de julho, ele anunciou que todas as doações que foram feitas para o Music for Life beneficiariam a fundação One More Light Fund em homenagem ao Chester. No dia 27 de outubro de 2017, foi realizado no Hollywood Bowl o concerto Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, que foi um show em homenagem ao antigo vocalista. Em novembro daquele ano, a banda ganhou o prêmio de Artista Alternativo Favorito no American Music Awards e dedicou o prêmio ao Chester Bennington. Em dezembro, eles lançaram o One More Light Live com uma das últimas apresentações do cantor em vida. Depois do falecimento do Chester, a banda entrou em um hiato aí bem longo, de 7 anos. E durante esse período, várias vezes o Mike foi questionado sobre um possível retorno da banda. E ele sempre deixou essa possibilidade em aberto, dizendo que se a banda encontrasse um vocalista que se encaixasse com o perfil deles, eles sim retornariam, mas que o Chester seria e é insubstituível. Em 2019, a banda voltou a trabalhar em algumas canções e eles conheceram a vocalista do Dead Sarah, Emily Armstrong, assim como o baterista Colin Britton, com quem eles começaram a trabalhar junto ainda, mas ainda sem alguma previsão de realmente retornar a fazer shows e a gravar. Em 2023, sem o conhecimento do público, a Emily e o Colin foram abordados para poder se juntar ao Linkin Park e realmente vir a fazer parte da banda. E, somado a isso, a agência que cuidava dos shows da banda estava começando a procurar por possibilidades de shows para o ano de 2025. No dia 5 de setembro, agora de 2024, a banda realizou um concerto para alguns fãs que também foi transmitido ao vivo em seu canal do YouTube, fazendo oficialmente o seu retorno. E junto com esse show, eles também lançaram o single The Emptiness Machine, que é o principal single do 8º álbum de estúdio da banda, o From Zero, que inclusive tem esse nome justamente porque a banda tá fazendo um recomeço. Eles estão começando do zero de novo, né? É realmente um recomeço, uma nova formação, uma nova trajetória para o Linkin Park. E a nova vocalista, a Emily Armstrong, apesar de ter sido bem aceita por alguns dos fãs, ela também foi muito criticada por outros fãs. Um dos principais pontos que as pessoas levam em consideração ao criticar ela é a possível ligação dela com a igreja da Cientologia lá nos Estados Unidos.
Eles já começaram a fazer uma nova turnê, já estão fazendo vários shows e inclusive já estão com shows previstos aqui para o Brasil. Hoje mesmo foi aberta as vendas para o segundo dia de show em São Paulo. Vão ser no dia 15 e 16 de novembro. Eu queria muito ir, mas infelizmente as minhas condições financeiras não me permitem, então eu vou continuar acompanhando a banda pelos vídeos no YouTube mesmo. Bom, agora falando mais sobre uma questão de opinião pessoal, eu particularmente gostei muito da Emily. Eu acho que o vocal dela é incrível, se encaixou muito bem com o que é o Linkin Park, com a proposta do Linkin Park. As músicas novas estão incríveis, me agradaram demais. Eu fiquei realmente muito empolgada com esse retorno do Linkin Park. Eu tô adorando assistir cada uma das apresentações que aparece pra mim. Então, eu tô realmente com grandes esperanças para essa retomada da banda aí. Eu acho que vai vir muito som bacana aí nos próximos meses, assim que eles lançarem esse novo álbum, que inclusive vai ser lançado no mesmo dia do primeiro show aqui no Brasil. Agora eu quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse retorno do Linkin Park, sobre a Emily como vocalista. Qual é o sentimento de vocês em relação ao Linkin Park? Se vocês, assim como eu, foram marcados na adolescência por essa banda. Eu acredito que essa banda ajudou muitas pessoas a superar momentos muito difíceis, porque foi isso que aconteceu comigo e com outras pessoas que eu conheço também. Então eu acho que é uma realidade de muita gente, da maioria dos fãs. Foi muito triste para todo mundo quando nós perdemos o Chester, mas tá sendo muito empolgante para mim ver que a banda conseguiu viver esse momento de luto e seguir em frente e voltar ativa para fazer o que eles realmente gostam de fazer, que é música. Então, quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa nova formação do Linkin Park, da Emily Armstrong como vocalista, quais são as expectativas de vocês para esse novo álbum do Linkin Park. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.